No livro A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, fala não só sobre a realidade sendo transmitida através de imagens que vemos, mas também no ambiente construído em que vivemos. O espetáculo também significa uma falsa realidade. Em outras palavras, o que estamos vendo, segundo Debord, é a falsa realidade. O modelo capitalista transforma tudo em mercadorias. Isso significa que a nossa identidade é determinada pelo espetáculo da sociedade e nos tornamos uma máquina consumidora constante da produção capitalista. E pela definição de Guy Debord, somos parte dessas imagens. Podemos identificar o espetáculo como um instrumento da classe dominante para impor valores desta sociedade, e a classe dominante usa esse instrumento para controlar a consciência da sociedade através da ideologia do consumo. Esse é um trecho da resenha de Luiz Guilherme de Beaurepaire para o livro A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. Interessante notar que este é um livro escrito por um marxista nos anos 60, mas que se encaixa como uma luva numa crítica ao progressismo vigente que a gente encontra hoje nos meios de comunicação, no universo midiático que inunda a internet e as redes sociais. E o cristão nisso? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje da IB Horto. Olá, meu amigo, graça e paz. Eu sou Mário Mancuso e hoje eu estou para falar com vocês sobre o crente na sociedade de espetáculo. Frequentemente, eu vejo diversos canais de pastores ou pessoas ligadas ao meio cristão repercutindo fatos e declarações de celebridades do meio midiático. Desde controvérsias sobre algum cantor gospel que abandonou a fé e abraçou o mundo, a reatos sobre videoclipes de artistas zombando da doutrina cristã. Isso sem contar postagens do Instagram comentando declarações de artistas, subcelebridades, influencers e outras criaturas que compõem a sociedade do espetáculo expressa na internet. Bom, é óbvio que todas essas manifestações mostram a total falta de constrangimento em se debochar da fé cristã e devem ser rechaçadas. Mas no que isso difere dos tempos da igreja primitiva? Ou mesmo da antiguidade antes de Cristo? Quase nada. Aliás, antes os cristãos eram mortos nas arenas como divertimento para os ímpios. Hoje são ridicularizados nos podcasts e especiais cômicos. Mas o quanto que essas coisas realmente denotam tal do fim dos tempos, da chegada do apocalipse? Será que não estamos dando uma importância exagerada a esse tipo de coisa? A grande batalha entre a luz e as trevas realmente ela está acontecendo nesses fronts, em grandes shows de música pop, clipes musicais, programas de auditório? Bom, eu creio que não. Podemos considerar que essas ocorrências são a rotina normal na incompatível relação entre o mundo e o reino de Deus. É esperado o desrespeito dos ímpios com a palavra de Deus. Um artista global falar contra a fé cristã ou ao ver um congresso satanista numa cidade qualquer dos Estados Unidos não muda em nada o equilíbrio cósmico, pois isso acontece desde os tempos antigos. Além disso, tem de ficar claro que todas essas celebridades, artistas, vivem única e exclusivamente de estar na mídia, de visualizações, de fama. Eles não são fiéis a nenhum deus, a não ser os seus próprios egos, e são capazes de qualquer coisa para chamar a atenção, inclusive proferir blasfêmias e heresias. Ou seja, elas são de Satanás na medida que não servem a Deus, mas não são parte de um culto secreto com o objetivo de trazer o Armagedon. E o crente deve ter mais consciência em relação a isso. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. E 1 Tessalonicenses 5:21 nos exorta a analisar tudo e reter o que é bom. Ora, a graça multiforme de Deus inspirou centenas de homens na história a produzirem ao longo dos séculos um conjunto enorme de conhecimentos que ajudam a nossa elevação intelectual e a uma conduta física, mental e espiritual saudável. E todo esse saber ajuda muito na formação do crente ao facilitar o aprendizado e a compreensão das escrituras. O estudo honesto de história, filosofia e outras ciências similares nos ajuda sem dúvida a conhecermos mais profundamente a Deus. Temos grandes exemplos, a começar de Paulo, passando por Agostinho, Lutero, Tomás de Aquino e outros tantos homens extremamente cultos e estudados. Por outro lado,
Alguém que toma uma cantora de funk ou um youtuber barulhento como uma referência intelectual, que dá uma importância em demasia às declarações deste meio, sem dúvida tem dificuldade de entender a profundidade dos escritos bíblicos em suas implicações e aplicações, e daí torna-se uma presa fácil de interpretações enviesadas e profetadas apocalípticas. É claro que eles terão alguma influência em um grupo de pessoas, mas temos de ter mais fé no Espírito Santo, que é quem convence e chama, e lembrar que consumir porcaria também é uma opção. Devemos subir o nível do debate, pois há sim muitos perigos reais por trás dessas cortinas de fumaças midiáticas do mundo real. Há um enorme trabalho a ser feito. Cristo já nos disse em Mateus 9,37 que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Um contingente incontável que habita os lares, que todo dia acorda cedo para trabalhar, estudar e que se preocupa com as contas para pagar e com suas famílias, carece da alegria do Evangelho. Mas mesmo entre os crentes, muitos estão machucados por falsas promessas, por falsos profetas, oportunistas, pela corrupção crescente na nossa sociedade. A Bíblia nos diz que com o crescimento do pecado, os corações se esfriariam, e por isso somos exortados a levar o Evangelho, as boas novas de Cristo, a paz além de todo entendimento que somente nele existe. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O plano do diabo é nos distrair e nos afastar de Deus, fazendo-nos crer que o mal é muito maior do que parece e Deus menor. Como iremos trabalhar de forma eficiente na grande seara divina se ocuparmos nosso tempo com banalidades que nada significam? Fica a dica, então. Agradeço, graça e paz para vocês, a paz de Deus e até a próxima.